Paz do Senhor, queridos, graças a Deus, vamos seguindo na nossa leitura, já estamos na última etapa dos livros do Antigo Testamento, entrando agora nos profetas chamados menores, não por serem considerados os profetas como menores que os outros, mas sim porque o registro que eles têm preservado, que está nas Escrituras Sagradas, são de menor volume. Então, eles são considerados profetas menores, mas todos profetizaram nos dias da história de Israel. O profeta Oséias foi contemporâneo do profeta Isaías, enquanto o profeta Isaías estava falando ao sul, né? O profeta Amós estava falando ao norte, Miqueias estava falando ao sul e ao norte, e o profeta Oséias estava falando ao reino do norte. Nós lembramos que depois de Salomão, o reino foi dividido e seguindo-se gerações sobre gerações, cada um desses dois reinos foram entrando em decadência espiritual, idolatria, aquilo que é colocado muito especialmente nesta revelação do profeta Oséias como prostituição, idolatria e infidelidade. Então, são mensagens de repreensão e de salvação também, e gestos simbólicos que o Senhor ali conduzia Oséias a fazer para que houvesse testemunho, uma linguagem que naqueles dias seria entendida, seria compreendida por aquela nação, por aquela comunidade. Então, nós vemos que há essa ordem do Senhor de que ele tome uma prostituta para se casar com ela, ter filhos com ela, e depois ele é abandonado por ela, né? Mas volta a amá-la. Então, isso fala numa forma figurada, ou seja, a situação real do profeta perfigura a relação de amor e de fidelidade de Deus para com a nação de Israel, que, apesar de sua rebeldia, prostituindo-se com outros deuses, o Senhor continuava amando e chamando para o conserto. Então, são diversos anúncios de repreensão à infidelidade e apelo para o conserto. Então, ali nós vemos uma referência desse modelo de mensagem que houve naqueles dias no Reino do Norte, em Israel, pela vida do profeta, uma referência do amor sacrificial também de Jesus, retratado no Novo Testamento entre Jesus e a sua igreja. Então, o evangelho que pregamos hoje é o anúncio do amor de Deus a um povo que não merece este amor. Então, nós vemos que esta mensagem, este princípio, esta insistência em comunicar esse amor de Deus é algo que não é só dos dias do Novo Testamento, mas em todo o tempo. A chamada do Senhor tem sido desta maneira, conforme nós temos visto nos outros livros proféticos de cada ministério profético dos nossos irmãos do Antigo Testamento. Então, nós vemos o amor de Deus por um povo que, sendo amado, insiste em viver longe de Deus. Esta é a mensagem figurada do livro do profeta Oséias. Ele vivenciou aquela situação, não foi uma situação, uma ilustração meramente, mas ele vivenciou, era a maneira, a forma de o Senhor trazer à tona como estava o seu coração, chamando um povo que ele resgatou da prostituição, casou-se com este povo, ou seja, fez com o seu povo uma aliança, cumpriu com sua parte na aliança, mas este povo se prostituiu, adulterou contra o Senhor,
abandonando ao Senhor e indo servir aos falsos deuses. Então, ainda assim, o Senhor chama este povo à restituição. Foi o que Oséias fez com Gomer, retornou trazê-la para resgatar a aliança, resgatar o casamento. É uma palavra extrema, um exemplo extremo de como o Senhor fala, de como é a sua atitude, o seu coração e o seu desejo. Ainda que pequemos, Ele nos quer trazer de volta para a sua aliança. Então, ali, a tônica também desta profecia, desta palavra, é que a falta de conhecimento impede o povo de se voltar a Deus. Então, nós temos que compreender que este chamado que nós temos, este comissionamento que nós temos de anunciar, é porque a falta de conhecimento impede de que alguém se volte para Deus. E o Senhor propõe novamente uma aliança íntima, como num matrimônio. Então, o matrimônio é o figurado de toda esta mensagem, e vamos meditar nela e receber as ministrações do Senhor. Amém?